20:17. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Terceiro dia da campanha, o tema da campanha está em Romanos 8:31. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Segunda Crônicas 20:17. Amém? Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus, pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Na palavra do Senhor, no início do capítulo 20, diz que os moabitas, os amonitas, aleluia, foram a pelejar, aleluia, contra Josafá, que era o rei de Judá, aleluia. Então, ele foi avisado que uma grande multidão vinha, aleluia, contra eles. E o que na palavra do Senhor diz? Glória a Deus, que Josafá foi buscar o Senhor, aleluia. Ele apregoou um jejum em oração em toda Judá. Ele reuniu o povo de Judá, aleluia, convocou o povo para buscar o Senhor. É assim que nós temos que fazer, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, nós temos que orar ao Senhor, nós temos que buscar o Senhor, aleluia, assim como fez Josafá. Quando Josafá busca o Senhor, ele ora ao Senhor, ele fala para o Senhor, aleluia, que o Senhor, no Senhor há toda força, todo poder. Então ele colocou no Senhor toda a soberania, aleluia, que toda força, todo poder haveria nele, e que ele não era nada, que ele não sabia como que ele iria fazer, mas os olhos dele estavam postos no Senhor, aleluia. Quantas vezes que nós passamos por luta, por dificuldade, nós não sabemos como vamos fazer, nós não sabemos como que nós vamos agir diante daquilo que nós estamos passando, mas o Senhor nos ensina através dessa palavra, aleluia, que com tudo isso que nós estamos passando, os nossos olhos estão para estar somente no Senhor, porque na palavra do Senhor diz: eleva meus olhos aos montes, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, aleluia. Enquanto nós estamos olhando para o Senhor, aleluia, o Senhor nos dá vitória, aleluia. E na palavra não foi diferente, aleluia. O Senhor deu vitória, o Senhor respondeu a oração. Não a oração, não, Senhor, que o Senhor não nos ouve, não nos responde, aleluia, Jesus. E ali o Senhor usou, aleluia, Jazaías, aleluia, para falar, aleluia, com o rei ali, aleluia, glória a Deus. Ele usou, aleluia, ele para Jaziel, desculpa. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, aleluia, e ele falou para ele,
ele já convocou o povo, vamos adorar o Senhor.